Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estimadas amigas, estimados amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, possa nos envolver também na tarde de hoje, como tem sido ao longo de toda a nossa vida. Em um poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, na primeira obra que aparecia no Brasil sob a psicografia desse extraordinário médium, iremos encontrar, de autoria de Edmundo Xavier de Barros, um poema intitulado Vida. Neste poema, o autor espiritual evoca-nos reflexões a respeito da existência ao declinar. Não a paz, não o fim. A vida apenas é tudo o que encontrei, é tudo o que nos espera. O ódio, a fama, o poder e as ilusões terrenas são como lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se as vaidades, os júbilos, as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera, continuam vibrando, porém numa outra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que descobres. Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente e dize aos homens sem Deus que dos círculos escuros, para além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida. Sempre há vida, porque há vida eternamente. A reflexão de Edmundo Xavier de Barros nos faz contemplar a morte sob um ponto de vista diferente. Durante muito tempo, nós tínhamos uma relação com a morte, que era uma relação de distanciamento. Durante a década de 1980, começou-se a pensar a respeito da problemática da morte à luz de uma concepção mais acadêmica. E as primeiras obras que tratavam do assunto, contemplando o extraordinário trabalho da doutora Elizabeth Kubler-Ross a respeito da tanatologia, o estudo do processo da morte, foi precedida de um livro muito extraordinário intitulado A Psicologia da Morte. Nesta obra, os autores escolheram um pequeno poema para descrever a relação do homem com a morte. Um poema que dizia: morrerei, mas é tudo o que eu farei pela morte. Eu não lhe darei nomes, eu não lhe entregarei endereços, eu não declinarei o nome de parentes, não lhe oferecerei pistas para que vá identificar os meus companheiros. Eu sei, morrerei, mas isso é tudo que eu vou fazer pela morte. Não importa o quanto ela me persiga, não importa o que ela pretenda comigo, eu morrerei. Mas isso é tudo o que eu farei pela morte. Os autores contemplavam uma relação curiosa. Entendiam que o nosso relacionamento com a morte era um relacionamento tão estranho que a gente falava a respeito do assunto em terceira pessoa. Morre-se. Jamais enfrentando
a fatalidade inevitável do morrerei. É um fato com o qual, dia mais, dia menos, precisarei cuidar deste assunto. A temática da morte, ela preencheu em diversos momentos as especulações a respeito do pensamento humano. Desde a antiguidade, quando os estudos antropológicos acerca de um período muito inicial da humanidade, no chamado período do Paleolítico Superior, ou chamado período da Pedra Lascada, nós vamos identificar relações de convivência com a morte que causaram profundo estranhamento nos estudos recentes a respeito do assunto. Um pesquisador do Museu Nacional de Paris, Jérôme Lantier, iria identificar durante as escavações relativas às tumbas neste período do Paleolítico Superior, uma prática muito estranha entre os homens das primeiras eras da civilização humana, que era o hábito de enterrar pessoas amarradas ao túmulo. Ele começou a observar uma prática muito esquisita, que era a prática de serem enterradas as pessoas em lugares que eram muito fáceis de entrar, mas muito difíceis de sair. E ao ver as costumadas evidências desta relação do homem com a morte, ele começou a especular se havia da parte do homem primitivo alguma reflexão a respeito da possibilidade de volta dos mortos. E engendrou uma explicação que o fato de nós sonharmos como aqueles que já morreram confundia-nos a ideia e passava a impressão de que era possível sobreviver à morte e que por isso era necessário apresentar ao morto alguma dificuldade para que ele voltasse ao mundo dos vivos. Numa estranha reportagem da antiga TV Manchete, num conjunto de programas a respeito dos índios no Alto Xingu, nós identificaremos um determinado momento da reportagem em que se narram pela primeira vez na televisão brasileira as festividades de uma relação da comunidade do Alto Xingu com os seus antepassados. Uma festa aonde os homens da tribo se reuniam numa casa própria, depois de uma longa semana, em que a comunidade inteira preparava comidas à fartura para uma noite de festas. E então, numa tenda fechada, a chamada Casa dos Homens, eles se reuniam e o pajé, o responsável pelas relações religiosas da tribo, ele começava na descrição de quem estava narrando o fato a fumar sem fumo. O repórter não entendeu. Como assim? É que ele começava a soltar fumaça pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, mas ele não havia tragado nada. E aquela fumaça começava a encher a casa dos homens. Enquanto os outros cantavam, entoavam cânticos de evocação dos antepassados e, de repente, daquela fumaça, os nossos mortos queridos voltavam. Sentavam-se conosco, comiam das nossas comidas, faziam recomendações aos jovens que ali estavam, davam orientações e ao longo de uma noite inteira de conversa e convivência, quando os primeiros raios da manhã aconteciam, eles se dissipavam e voltavam
para a casa da morada eterna. O repórter olhou aquela narrativa e para nós que assistíamos, era inevitável a comparação com os chamados fenômenos das materializações, em que o médium de efeito físico, estando à disposição da produção do fenômeno, solta pelo nariz, pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, uma espécie de fluido específico, conhecido como o ectoplasma, que ganha a possibilidade de dotar os espíritos das condições adequadas para a materialização, por meio da qual eles se apresentam diante da vida. A relação do homem com a morte não é uma relação dos dias atuais. Se nós remontamos à mais remota das civilizações, encontraremos entre os gregos antigos os mistérios órficos, por meio dos quais se falavam acerca das relações estabelecidas com os nossos antepassados. Na Roma, nos primeiros dias, o conceito dos deuses Lares e Penates respondiam por protetores espirituais da família, que eram cultuados, que conviviam com os espíritos. O panteão da divindade grega, estabelecida sobre formas profundamente humanas, denunciavam a interação entre a humanidade e a espiritualidade, no qual os antepassados foram alçados à condição de deuses e continuavam a interferir no dia a dia das relações humanas, mas durante todo o tempo, em todas as civilizações, expressa por todos os conceitos, estes elementos caracterizavam crenças. Eram doutrinas que se fundamentavam na crença de uma possibilidade espiritual. Falava-se a respeito do contato com os espíritos, como se esses fossem seres sobrenaturais, trazidos pela natureza em contextos diferentes, e desde os primeiros momentos em que a reflexão humana deitou-se a pensar a respeito da constituição do universo, começavam a surgir doutrinas que separavam os elementos materiais dos elementos espirituais. Por matéria, aquilo que era natural. Aquilo que fazia parte das nossas experiências do dia a dia. Por espírito, aquilo que era sobrenatural. Aquilo que não estava no contexto das nossas vivências do dia a dia. E quando as primeiras cogitações da chamada filosofia platônica estabeleciam que o homem era um espírito, uma alma que vivia em outros lugares, dando continuidade à crença pitagórica vinda do Egito, de que a alma passava por diferentes existências, por um fenômeno que os gregos denominavam paligenesia, a possibilidade de se viver muitas vezes no corpo de carne. A ida e a volta dos espíritos para o mundo de carne, a morte, a concepção de um estado antes da morte, de um estado pós-morte, começavam a representar as especulações humanas a respeito dessas relações. Conquanto, desde o Egito Antigo, pudéssemos identificar os chamados livros dos mortos, em que se ensinavam e orientavam aqueles que voltavam ao mundo dos espíritos quanto aos caminhos que deveriam trilhar, quanto aos cuidados que deveriam ter no novo mundo ao qual se predispunham para estarem na presença de Osíris, que usava uma balança com que pesava as almas.
em que colocava de um lado, como fiel dela, uma pena, e na outra, a alma que deveria pesar menos do que uma pena, pois que liberta dos aspectos materiais de sua crença. Se pesasse mais, deveria voltar para expiar as suas dificuldades e seguir adiante. As tradições da Índia antiga, em que a multiplicidade das existências secundava uma crença de que nós somos almas em transição, que nós somos espíritos que nascemos, que morremos, que renascemos de acordo com uma roda de samsara, um ciclo de nascimento, morte e renascimento, através do qual nós deveríamos nos libertar do nosso karma, daquele conteúdo energético que nos aprisionava à matéria, para, enfim, alcançarmos o samadhi, o último estágio de progresso, em que a alma se libertaria desse ciclo das reencarnações, e identificaremos em toda a tradição antiga as relações de uma crença da vida que prossegue, desde o I Ching, o livro das mutações, de há mais de 10 anos, 10.000 anos, a primeira edição, em que ele apresenta os conceitos de que na natureza tudo flui, tudo é energia, tudo é conceitos, a concepção da imortalidade preenchia a vida e as crenças da humanidade. No entanto, foi somente a partir dos primeiros movimentos cristãos, quando, na expectativa de receber o Messias dileto, nós teríamos a oportunidade de reconhecer em Jesus, Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José, aquela figura notável que trazia para o dia a dia da humanidade uma mensagem de renovação, que prometia um reino que seguia para além da vida, que acalmava os corações, prometendo-lhes uma jornada de transformação, que cantou diante da multidão sedenta de justiça a sublime canção: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm misericórdia, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que pacificaram o próprio coração, aqueles que o purificaram, porque serão capazes de ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos do Pai. Bem-aventurados aqueles que sofrerem perseguição e calúnia por causa da justiça, porque grande será o galardão deles no reino que finda. E eles, entusiasmados com aquelas promessas, as populações exultavam em função de um reino que viria para trazer à terra um momento singular de engrandecimento. As esperas se sucediam até que, naquele dia fatídico, em que ele entra triunfante em Jerusalém, sob o apulpo da população que o exaltava, filho de Davi, rei dos judeus, ele foi traído por um de seus discípulos. Ele foi preso pelos seus consortes de pátria. Ele foi condenado como um criminoso político e ele foi crucificado como um criminoso comum. As populações cabisbaixas,
A promessa encerrada. De novo, estávamos diante de uma matéria de crença. Os discípulos desassossegados, entristecidos, fugitivos de si mesmo, porque não tiveram a coragem de acompanhá-lo nos momentos de dificuldade. Reunidos num casebre que lhes foi oferecido para repouso na cidade de Jerusalém, surpreendem-se com Maria de Magdala, a antiga prostituta, que, declinando da própria vida e empreendendo um processo singular de transformação sobre a própria existência, apresenta-se diante dele e lhes diz: hoje eu fui até o túmulo do meu Senhor. Pretendia cuidar-lhe ainda do corpo, mas quando cheguei, a tumba estava aberta. Dentro dela, absolutamente nada. Eu hesitei quando saí, achando que haviam roubado o corpo de nosso mestre. O jardineiro era o único que estava do lado de fora. Eu me dirigi a ele e, quando ia perguntar sobre o que havia acontecido, ele me disse: Maria. E eu olhei nos olhos dele. Era o Senhor. Era ele. Estava vivo. Os discípulos se entreolharam, desconfiados. A mulher agora enlouqueceu. Agora está falando que o homem que morreu está vivo. Ficaram por ali. Ninguém quis contrariá-la. Daqui a pouco, vieram jordadeiros que haviam acompanhado todo o processo da crucificação e, desesperados, porque julgavam acabadas as promessas daquele reino, seguiram de volta para as suas cercanias, seguindo o caminho de Emaús. E eles voltaram e disseram: o Senhor esteve conosco. Nós estávamos voltando para o nosso vilarejo, comentando os tristes acontecimentos de Jerusalém, quando um estranho peregrino se juntou a nós e perguntou-nos: por que estás triste? E nós lhe dissemos: o nosso Senhor é morto. Quem era o Senhor? Acaso não ouviste falar de Jesus de Nazaré? Não. Ele foi condenado. Ele foi condenado? Por quê? Ele foi condenado injustamente. Mas o que ele fez? Ele pregou o bem. Ele prometeu a renovação dos corações. Ele convidou os homens a comparecer ao tribunal da própria consciência para construírem um futuro inequívoco de uma felicidade que só pode nascer na intimidade de cada um. E o que ele fez de errado? Nada, peregrino. É por isso que nós estamos entristecidos, porque injustamente mataram o nosso Senhor. E o peregrino, com um sorriso estranho nos lábios, começou a declinar para eles as tradições da antiguidade do Testamento, em que Isaías indicava a volta de um Messias que não seria compreendido, que seria propugnado, que seria estabelecido como um criminoso vulgar, que teria um processo de sofrimento. E os discípulos, que estavam atônitos com a fala daquele peregrino, diziam: mas ele morreu. E o peregrino dizia: mas não era disso que falava as Escrituras? Onde a vossa confiança? E eles ficaram em silêncio. Alcançaram a cidade de Emaús.
E vendo o peregrino que pretendia seguir em jornada, disseram: amigo, as tuas palavras consolaram os nossos corações e por isso gostaríamos que passasses a noite conosco. Fica aqui, repousa e depois seguirás a viagem. O peregrino aqueceu, eles se reuniram, pegaram do pão e, como é do costume da antiguidade hebraica, ofereceram para que o visitante o repartisse. E ele começou a repartir o pão. E na forma como ele o partiu, eles olharam e disseram: mas este é Jesus. E quando eles olharam, era Jesus que estava sentado com eles. Amados, a vida segue. E quando eles deram por si, o peregrino já não estava. E eles voltaram a Jerusalém para dizer das notícias. E daí a pouco, uns viam, ele foi visto ali, ele foi visto acolá, e alguns pensavam: acaso as pessoas deliram? E fecharam as portas do casebre com medo. E quando as portas estavam fechadas, esse é um detalhe que a narrativa evangélica não esqueceu. E quando as portas estavam fechadas, eis que ele entrou e lhes disse: paz seja convosco. E eles o reconheceram. Ernest Renan, o grande historiador da vida do Cristo, perguntará para a posteridade: que homem trouxe mais alvissareiras notícias do que Maria de Madalena quando anunciou: ele vive. E em torno da realidade que não se circunscreveu a uma pequena estabelecida comunidade, mas que se espalhou porque ele foi visto entre as populações, seguiu de volta a Cafarnaum, pregou, teve a oportunidade de fazer um sermão que anunciava as práticas do reino. Todos observavam a presença dele. E então, os corações exaltados com a vida que seguia se estabeleceram novamente sobre as bases da efetiva confiança, do engrandecimento das notícias, para que aos poucos o entusiasmo, a presença de Deus entre aquelas criaturas modificassem o panorama de toda a terra. O maior dos impérios que o mundo conheceu, aquele para quem cantou o poeta Virgílio: ó sol, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que jamais possas ver algo maior do que Roma. O reino sucumbiu à forma como Jesus conduzia os corações, estabelecendo padrões de nova justiça, valorizando a figura feminina, dando atenção aos pequeninos que eram desconsiderados, julgando a atenção para aqueles que necessitam, quando a notícia da vida que prossegue exultava aos corações. O primeiro perseguidor convertido em Damasco transformou-se no maior pregador da mensagem. Quando os mártires desciam aos circos na certeza da imortalidade, entregando a vida porque tinham certeza que ela prosseguia, o mundo estupefato
começou a reconhecer o poder transformador daquele cristianismo, quando de repente a alternativa que o paganismo viu foi de abraçar a ideia para evitar que ela ganhasse a força da sua expressão. E aos poucos, pequenos ajustes, pequenos conceitos, ritos dogmáticos, crenças mal estabelecidas, propósitos, reflexões foram utilizadas para amainar o poder da ação que o cristianismo inspirava com a visão da imortalidade da alma. Começavam entre os padres da antiga Alexandria, com as suas questões filosóficas, uma tentativa de aliar o pensamento do cristianismo judaico com a estrutura filosófica da Grécia, e passou-se a interpretar o pensamento de Jesus à luz da filosofia de Platão, depois de Aristóteles. Começavam os patrísticos a discutir as questões de aliança, do que eram constituídas as coisas. Começamos a pensar em torno de questões de natureza teológica para saber se Jesus havia tido um corpo de carne e se ele havia de ressuscitar no último dia com essa carne, se a matéria era alguma coisa que precedia, de onde vinha a alma, como ela podia se estabelecer, até que as discussões infindáveis constituíram um conjunto de crenças universais que estabeleceram na forma de uma igreja universal romana. A Igreja Católica Romana, que nos primeiros instantes pretendiam reunir os cristãos, aos poucos se convertia em uma doutrina que trazia a visão do antigo paganismo para amainar as percepções do cristianismo primitivo. O que vamos fazer com as festas pagãs? Que faremos com a grande comemoração de Apolo, que no solstício de verão, quando o dia é o mais longo, porque é o ponto em que o sol passa mais tempo sobre a terra, e que nós cantávamos a exultar o deus Apolo, como agora faremos que o povo não comemore? E alguém sugeriu, é simples. No dia 25 de dezembro, a gente comemora o nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu no dia 25. Mas o povo não sabe disso. Então a gente bota para ele nascer no dia 25. E o que era a comemoração do deus Apolo, a gente comemora o nascimento de Jesus. Mas o que nós vamos fazer com o culto a Deméter, a mãe da terra, com a qual nós agradecemos a nossa colheita, nas festividades do casamento, no alvorecer da primavera, no período da reprodução? E alguém disse, é simples. Nós comemoramos o dia da mãe de Jesus. E o mês de maio, que era dedicado a Deméter, passou a ser o mês mariano. E as festas de casamento que marcavam as tradições pagãs antigas continuam até a atualidade, quando as noivas, quando vão casar, escolhem o mês de maio, que é o mês da primavera na Europa, o mês dedicado à deusa pagã Deméter, agora convertida no dia de Nossa Senhora. E aos poucos, pequenos ajustes, pequenas noções foram sendo introduzidas, e ao invés de nos entusiasmarmos com a realidade da vida que prossegue, o silêncio foi se estabelecendo. Os corações duros, com base numa crença que era correta desde que correspondesse à minha. Surgia a chamada ortodoxia. Doxia, um termo grego que significa crença. Orto, um termo grego que significa reto, certo. A crença reta começou a ser estabelecida.
a ortodoxia se impunha contra o pensamento diferente, a crença diferente, a heterodoxia, a outra crença. Então, começou a surgir a temática dos heréticos, que não podiam falar em contradição ao que se estabelecia. E já que o processo ganhava nuances sofisticadas, nós vamos identificar, por volta do século XV, o estabelecimento de um tribunal para julgar a heresia. Um tribunal que pretendia, em nome de um reino de promessas de amor ante o clarão da eternidade, condenar, punir, estabelecer elementos de perseguição, e finalmente alguém teve a ideia de conquistar as terras santas, e nós, os velhos cristãos, nos achávamos no direito de, em nome do Cristo, matar aqueles que não acreditavam no que nós acreditávamos. E a religião estabeleceu-se em sua fragilidade, perdeu o propósito de sua existência. De repente, um jovem florentino, um especialista em ótica, ganhava um instrumento peculiar, uma pequena luneta com o qual se observavam os navios chegando. Ele olhou um mecanismo curioso, aprimorou, estabeleceu novas proporções e começou a ver navios que chegavam à cidade de Veneza com 2 horas e meia de antecedência pelo poder de ampliação que o telescópio lhe oferecia, e tornou-se um homem famoso, requintado pelos deuses e tendo enriquecido, garantido a própria sobrevivência. Numa noite, resolveu olhar para a lua. E usando o telescópio, ele olhou uma coisa estranha. Haviam crateras na lua. E ele observou e disse: mas a lua é uma esfera perfeita, assim nos ensinam Ptolomeu, Platão e Aristóteles. Mas tem buracos. E ele descobriu que as nossas crenças, e que aquelas crenças ortodoxas, estavam erradas. Foi silenciado pela igreja quando, na igreja de Santa Maria de La Piesa, Galileu Galilei foi condenado para uma prisão domiciliar, mas as ideias que ele havia publicado em 2 novas ciências já ganhavam o mundo. Do outro lado do oceano, começavam a surgir os movimentos dos empiristas. Francis Bacon anunciava que a razão humana deveria se libertar das crenças dogmáticas e, ao contrário do que se propugnava, não ir além. Ele propunha plus ultra, ir além, mais além das possibilidades do conhecimento humano, e propunha uma empreitada em que a ciência deveria libertar a humanidade do aprisionamento de suas possibilidades. Os séculos vindouros se enrobusteceram. Os iluministas falavam a respeito da deusa razão. Na França, em 1889, anos logo depois da famosa Revolução, a jovem Candelaine, uma antiga dançarina do teatro francês, foi despida. Colocaram sobre ela um pequeno louro, e dentro da chamada procissão de Nossa Senhora, a estátua de Maria foi retirada. Candelaine alçada no seu lugar, e a população exultava diante da deusa razão, a nova deusa libertadora dos propósitos humanos. E na medida em que as transformações se estabeleciam, as crenças religiosas iam perdendo sua força,
os conceitos dogmáticos iam caindo de todos os lugares, e a humanidade, finalmente liberta das superstições, disse para si mesmo: é hora de nós sermos os detentores dos nossos destinos. A morte é o fim de todas as coisas, o estabelecimento de todas as circunstâncias dependem unicamente dos seres humanos, quando, em 1848, naquele 31 de março, na Europa, no Antigo Mundo, na Inglaterra, Karl Marx e Friedrich Engels lançavam o seu manifesto do Partido Comunista, abrindo o espectro do comunismo para restabelecer a ordem na Europa. Na América, começavam os fenômenos de Hydesville, em que as pancadas falavam a respeito de uma sobrevivência. Anos depois, na Europa, as mesas se tornaram girando, dançando, bailando e respondendo perguntas, pontos de interesse da comunidade inteira, quando o senhor Hippolyte Rivaio foi convidado a comparecer a um desses mecanismos, e ele dirá mais tarde, após a visão dos fenômenos das manifestações físicas: eu vi o fenômeno em condições tais que não restavam dúvida da sua veracidade, mas era necessário explicar, porque por trás da mesa há uma inteligência, e esta inteligência há de ser restabelecida. Dedicou-se, desde o ano de 1854, quando teve contato com os fenômenos, a 1857, o mesmo ano que a França enterrava Auguste Comte, Allan Kardec lançava o Livro dos Espíritos, uma obra de filosofia que havia surgido de um diálogo com os imortais, uma fala com aqueles que, já estando mortos, retornavam para falar que a vida prossegue. E Allan Kardec, metódico, sistemático em sua abordagem, organiza a tábua das matérias em conformidade com uma estrutura filosófica própria. Inicia a primeira parte num tratado sobre a teoria do ser, a ontologia, e discute nas causas primárias do que é feito o universo. Pergunta aos imortais qual é a sua constituição. Eles falam da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a conceituação de Deus, e estabelecem que o universo se organiza em conformidade com um princípio inteligente e um elemento substancial, a matéria, sobre o qual o espírito atua e do qual promove a sua jornada de aprendizado. O objetivo, o progresso, o desenvolvimento intelectual moral. Surpreendido com a resposta, Allan Kardec dedica a segunda parte do Livro dos Espíritos ao estudo das condições de conhecimento que levam o espírito ao progresso, e num tratado sobre a vida espírita, ou do mundo espiritual, ele analisa a coleção das experiências da encarnação, da reencarnação, da natureza do espírito, das relações depois da morte, das relações da mediunidade, em que os espíritos voltam para conversar com os que estão encarnados, das relações das reencarnações, das possibilidades estabelecidas para culminar o entendimento de que esse conjunto de experiências de aprendizagem da segunda parte do Livro dos Espíritos, um tratado sobre a epistemologia, deveria ser convertido em uma visão abrangente a respeito de uma ética da natureza, porquanto os imortais falavam da necessidade do bem, da necessidade de uma conduta para garantir a felicidade futura, e ele se debateu
a respeito das leis morais, na terceira parte, da investigação de uma ética espiritual, baseada nas descrições dos imortais, para alcançar na quarta parte, tratando das penas e das consolações, uns aspectos sobre as implicações dessa lei para a felicidade do homem na terra e depois dela. A obra aparecia como um novo monumento ao pensamento e assinada pelos Espíritos, seus verdadeiros autores, propunham então uma nova investigação sobre uma ciência que analisava a imortalidade. Em 1861, Allan Kardec publicaria o Livro dos Médiuns e dos Evocadores, por meio dos quais apresentava um método para a nova ciência de investigar o fenômeno, de perguntar aos espíritos, de estabelecer relações com eles, para em 1864, aliando o conhecimento da filosofia, o método de investigação da ciência, propor em O Evangelho segundo o Espiritismo uma apreciação das implicações éticas que o Cristo nos havia oferecido para o entendimento das possibilidades futuras da humanidade. Essas reflexões seguiram adiante em 1865 com a publicação do Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e culminando em 1869 com a publicação de A Gênese, os Milagres e as Predições, conforme a doutrina espírita, constituindo um cabedal de explicações. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec proporá uma metodologia inusitada. Na atualidade, nós diríamos um survey, um instrumento de pesquisa em que os entrevistados eram os mortos e ele lhes perguntava: qual é a sua condição? Eu sou feliz? Ele classificava como os espíritos felizes. Eu fui um sofredor e continuo sofrendo. Eram os espíritos infelizes. Eu fui um criminoso e estou sofrendo as consequências do meu crime. Eram os espíritos criminosos. Eu fui um suicida e padeço horrores do lado de cá. Ele os classificou junto com os espíritos suicidas. E para cada um desses tipos de sobreviventes à morte, ele fez uma série de questionamentos relacionando conduta com consequência. E não eram estabelecimentos a priorísticos. Não se tratavam de concepções de Allan Kardec, mas de declarações dos entrevistados, os mortos que, sobrevivendo, seguiram adiante. Até que em 31 de março de 1869, o corpo daquele herói que havia penetrado os meandros da espiritualidade tombou. E liberto o espírito, Allan Kardec, o apóstolo da verdade, retornava ao mundo espiritual sob um novo entendimento acerca da morte. Camille Flammarion, o famoso astrônomo que era seu amigo, convidado a fazer o discurso no seu túmulo, disse: este homem foi o responsável por ressuscitar as reflexões a respeito da morte e a nos trazer uma visão diferente de que a religião não se realiza com base nas crenças, mas com base nas atitudes que devemos fazer. Doravante o chamarei de o bom senso encarnado, e a sua contribuição para a humanidade dia virá em que ele será reconhecido. A proposta que o Espiritismo estabeleceu, consoante a codificação de Allan Kardec, pode muito bem ser resumida na mensagem grandiosa cantada pelos imortais, nas palavras de Edmundo Xavier de Barros: não a paz, não o fim. A vida apenas é tudo que encontrei, é
tudo que me espera. O ódio, a fama, o poder e as ilusões terrenas são como lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se as vaidades, os júbilos, as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera, continuam vibrando, porém, numa outra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que descobres. Fala de tua luz aos mais vis, aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente e dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que para além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida. Sempre há vida. Porque a vida eternamente. Em homenagem a esse discípulo, Allan Kardec, que ousou ir além dos limites da morte para investigar a vida que prossegue. Na tarde de hoje, na Federação Espírita Pernambucana, nós te dizemos obrigado, Allan Kardec, por nos conduzires o pensamento rumo ao encontro da vida imortal. E ante o clarão da imortalidade, sobre o qual repensamos nossos pensamentos e nossos atos, nós te dizemos ainda, obrigado. 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 Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.